Fluminense campeão carioca, dia de aplaudir de pé o Fernando Diniz e o seu time que jogou um futebol espetacular, conseguiu um feito histórico que ninguém tinha feito ainda em uma final de campeonato carioca. Vou contar aí no decorrer do vídeo para vocês e também falar do Vitor Pereira no Flamengo, que tá com um climinha de fim de feira danado, e vou focar aqui também para falar no todo do Flamengo, né? Não focar só no Vitor Pereira, porque acho que não tem mais jeito, ele vai acabar saindo, e vamos falar do futuro do Flamengo, o que esperar dessa diretoria. Então, primeiro, vamos colocar aqui os parabéns para o Fluminense e elogiar aqui principalmente o Fernando Diniz, que mesmo criticado em vários momentos, está conseguindo fazer um trabalho excelente no Fluminense, está indo aí para quase um ano, vai completar um ano aí que ele está no Fluminense, e o primeiro título da carreira dele oficial é esse título do Campeonato Carioca. E o feito histórico que o Fluminense conseguiu é o seguinte: ninguém nunca na história de uma final de Campeonato Carioca tinha conseguido reverter um placar de 2 gols de diferença. Então o Fluminense perdeu de 2-0 a ida e conseguiu meter aí um 4-0 moral, né? Porque o jogo acabou 4-1, mas o resultado moral foi 4-0, que o gol do Flamengo já nos acréscimos ali, praticamente ninguém estava se importando mais, e conseguiu então fazer a primeira virada por 2 gols de diferença na história do Campeonato Carioca. Vamos falar aqui do time também, destacar principalmente o meio-campo do Fluminense, que joga um absurdo, uma enormidade, principalmente ali o André, que não adianta chover no molhado, né? O André, todo mundo já cansou de elogiar ele, foi o melhor volante do último Brasileirão, convocação para a seleção brasileira, enfim. Alexander jogou muito, muito bem, foi pupilo aí do Sul-Americano Sub-20, vai aí, com certeza tem muito sucesso na carreira, vai jogar na Europa. O jogador parece que é realmente bom de verdade, jogou muito hoje, merecia ter feito um gol, inclusive quase fez um gol. E o Ganso ali completando o meio campo, como sempre, ali no tempo dele, deixando passes maravilhosos. E já marcando também, assim como o André, acho que é ficar chovendo no molhado só e exaltar o quanto ele tá jogando bem. Na temporada ele fez 14 jogos e 18 gols, que é muita coisa, 4 gols a mais do que jogos. Então o cara realmente está numa fase impressionante. O cara tem quase 20 gols agora e a gente não tá nem em abril direito, nem começou o Brasileirão, o cara já tem 20 gols na temporada. Sei lá onde esse cara vai parar, né? Deixa aí nos comentários, inclusive, o palpite de vocês de quantos gols o Germancano vai terminar em 2023. Por último, mas não menos importante, Marcelo. O que esse rapaz joga, hein? Veio lá 15 anos de Real Madrid para chegar aqui no Campeonato Carioca e destruir completamente um golaço que ele fez, o primeiro gol do jogo, decisivo, extremamente decisivo. Já tinha sido muito importante na Libertadores no meio de semana com aquela... Não foi assistência, né? Foi o passe antes da assistência, mas o passe que deixou ali, desmontou totalmente a defesa. E agora mais uma atuação excelente com um golaço. O Marcelo realmente chegou com tudo no Brasil. Uma vitória dessa magnitude, uma vitória desse tamanho, com essa imposição, com esse futebol bem jogado, acho que com todo o direito deixa a torcida do Fluminense sonhar com coisas grandes para esse ano. Ano passado o Flu terminou em terceiro Brasileirão também, chegou até as semifinais da Copa do Brasil. Então acho que esse ano tem tudo para ir além, principalmente se eu pudesse escolher, né, como presidente do Fluminense. Acho que a regra teria que ser focar na Copa do Brasil e na Libertadores, que são títulos aí que eu acho que dá sim para o Fluminense sonhar e quem sabe conquistar aí no final do ano. O Brasileirão até tem também, ano passado terminou em terceiro, né? Agora com um trabalho mais consolidado daria para ser um pouco melhor, mas acho que o Fluminense ainda carece um pouco de peças no elenco para um campeonato de pontos corridos de longo prazo. Mas de qualquer forma, as Copas para mim são uma possibilidade real de título para o Fluminense desse ano. Agora falando do Flamengo, parece que é inevitável a demissão do Vitor Pereira, eminente. Ele deu a coletiva, falou que ainda acredita na continuidade do trabalho, mas ao que parece é questão de tempo para o Marcos Braz, o presidente Landim, demitirem ele e contratarem um novo técnico. E vamos recapitular aqui rapidinho o processo, né? Como começou a dar errado o Vitor Pereira no Flamengo. Primeiro ele tinha logo de cara para jogar a Supercopa do Brasil e o Mundial de Clubes, então ele meio que tentou deixar o time como estava ali, fazer o esquema muito parecido com o Dorival, 4-4-2 ou losango, ele alternou ali, mas usou os dois. Colocou ali o Gerson no lugar do João Gomes, que foi vendido, e o Varela na direita, e deixou o time jogar ali meio que no modo automático, e claramente não deu certo. O Flamengo perdeu os 2 títulos, inclusive sendo eliminado na semifinal pro Al Hilal no Mundial de Clubes. Depois disso, para jogar a Recopa Sul-Americana, ele tentou uma coisa nova no segundo jogo, né? Tomou o 1-0 lá na altitude contra o Del Valle,
no jogo de volta ele realmente tomou uma atitude diferente, colocou 3 zagueiros e parece que a partir dali ele começou a tentar botar as ideias dele em prática, que de uma forma bem resumida é jogar com 2 alas bem abertos, com 3 zagueiros ali, acho que é independente, acho que foi a forma que ele achou ali de botar o time um pouco mais consistente com 3 zagueiros, mas o foco é realmente 2 jogadores muito rápidos pelos 2 lados. E claramente também não deu certo. O Ayrton Lucas até jogou muito bem, mas não tem como o melhor jogador do Flamengo, a maior arma ofensiva do Flamengo, ser o Ayrton Lucas, um elenco que tem Pedro, que tem Gabigol, que tinha Arrascaeta durante quando ele começou a fazer esses testes, tem Everton Ribeiro, que foi barrado nesse processo. Então realmente acho que mesmo que essa ideia tivesse resultados, não seria o melhor desempenho que o Flamengo apresentaria, porque não privilegia os melhores jogadores do elenco. Isso é um problema muito grave, porque desde sempre o Vitor Pereira tinha essas ideias no Corinthians, ele fez isso a todos. Isso é muito grave, porque quando ele foi contratado, a diretoria já devia saber que esse era o estilo de jogo que ele ia fazer no médio e longo prazo. No Corinthians, ele jogava lá com Adson, com Gustavo Mosquito, com Roger Guedes aberto, com Lucas Piton. Em todos os momentos do Corinthians, o time era baseado em jogadores rápidos pelo lado, e o Flamengo não tem jogadores desse tipo. Como eu disse, tem o Ayrton Lucas, que surgiu mais aí depois que o Vitor Pereira assumiu, mas de qualquer forma os melhores jogadores do Flamengo estão acostumados e fazem melhor um jogo mais curto, de aproximação, ali jogando pelo meio, e não é isso que o Vitor Pereira faz. E claramente a diretoria, se tivesse estudado minimamente um pouco do que o Vitor Pereira entende de futebol, conversado com ele mesmo, de que ele pensa sobre o elenco, teria entendido que o Vitor Pereira não era o cara certo para esse cargo. E outra coisa também que é extremamente questionável dessa diretoria é que desde a perda do título lá da Libertadores no escorregão do Andrés Pereira, era claro que a diretoria queria dar uma oxigenada no elenco, dar uma reformulada no elenco, mas esbarrou no peso dos caras e na força que o elenco tem nele mesmo, né? A gente lembra que o Paulo Souza chegou com essa ideia de mudar totalmente o sistema de jogo. Lá a diretoria estava consciente que ele ia jogar mesmo com 3 zagueiros, ia contratar caras para ele fazer isso, e claramente não deu certo, o time não comprou a ideia dele, aí teve que chegar o Dorival, aí o Dorival foi lá, fez o manual de clássico do futebol brasileiro, né, que é juntar os caras experientes do elenco, os cobras do vestiário mesmo, e botou os caras para jogar, e no final das contas eles decidiram, ganharam 2 títulos, apesar do desempenho ter caído no final da temporada. E nesse ano, pelo que parece, na minha interpretação, o Marcos Braz e a diretoria continuaram com essa ideia de que isso não bastava, né? Não bastava o time só ganhar esses títulos da forma como ganhou, precisava de algo mais, ideias diferentes, ideias vindo de fora, que acho que por algum motivo ele achou que só pelos caras serem portugueses eles iam pensar futebol de uma forma melhor. Então o Vitor Pereira, para mim, tinha essa ideia de mexer um pouco com esses caras grandes do elenco, e claramente, novamente, não deu certo. Quando ele começou a barrar esses caras já começou a não dar certo agora com a perda do título carioca, com as péssimas atuações recentes, e também quando ele tentou só emular o time do Dorival, claramente também não deu certo, porque ele não acredita naquela forma de jogar e não tem como dar certo assim. Então, para mim, o grande problema é da diretoria, sim. O Marcos Braz, que é o homem forte do futebol, chama-se Marcos Braz. Ele é um cara que literalmente não é profissional, ele não recebe dinheiro do Flamengo, ele é vice-presidente de futebol, o que não é um trabalho assalariado no Flamengo, então ele faz isso como segunda atividade. O trabalho principal dele é ser vereador do estado. Então, pra mim, já começa aí. Você não tem como o cara que manda no futebol, manda chuvas, ser um cara que literalmente não é profissional. Tudo bem, até todo mundo ali embaixo dele ganha salário, mas a gente sabe que no final das contas a palavra final é dele, um cara que não é profissional. E é isso, deixa aí nos comentários a opinião de vocês, quem vocês acham que tem que ser o novo técnico do Flamengo, porque, como eu disse, está iminente a demissão do Dorival Júnior, pode ser Tite, pode ser Jorge Jesus, quero saber aqui o que vocês acham. E se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aí seu like e muito obrigado pela audiência. Também não esquece de se inscrever no canal para não perder nada. Semana de Champions League vai estar movimentando aí, então tamo junto, valeu pela audiência e fiquem ligados por mais. Tamo junto.